Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta nessa tarde de quarta-feira, 2 de novembro de 2022, para fornecer um segundo fluxo intermediário em atualizações do RV-GCR que trago todos os dias a esses grandes irmãos, a essas milhares de pessoas presentes no meu canal desde o início e todos os novos que me conhecem diariamente. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Meus amigos, eu sigo com todas essas atualizações, pois sei que essas coisas estão se cumprindo. Em suma, o que eu trago às pessoas é 100% parte daquilo que eu acredito e nós estamos com essas movimentações aparentes porque as coisas estão se afunilando, chegando aos seus momentos finais de libertação por toda e indicativa do mundo todo, dos departamentos de redenção que já estão lidando com isso, fora do Brasil, né? Fora das ações, fora dos olhares das elites sobre esses fundos e parcialmente diante de um sistema financeiro que ocorre paralelamente ao sistema financeiro SWIFT. As indicativas disso, meus amigos, são essas notícias, manter-se bem informado com essas ações, com esses detentores de títulos que já estão negociando, que já estão fazendo essas tratativas e que espero, meus amigos, em Deus, que se conclua em novembro. Estamos no começo de novembro e isso não deve se arrastar mais. Muitas pessoas, né, estão apostando neste novembro, eu sou uma dessas pessoas, pois eu, no começo de outubro, disse que essas coisas novamente se arrastariam por outubro, e sobre novembro, amigos, eu observo um mês possível de conclusão de todas essas ações, pois todos os níveis já estão quase que financiados. Há um processo tremendo e gradativo sendo feito no nível 4A e no nível 4B, na autenticação, na autorização dos fundos, na aferição dos títulos, na conferência de todos esses bônus, de todos esses detentores. Meus amigos, muitos tendo a incrível decepção de títulos falsos, dos quais não tinham, como é que se diz, não sabiam, né? E chegaram nos departamentos e tiveram essa incrível decepção. Mas muitas dessas autenticações, por outro lado, sendo autorizadas, sendo financiadas, e as pessoas cada vez mais em um nível abrangente estão aparecendo e dando essas indicações sobre isso para manter nós despertos, acordados para esse momento, sobre a influência da elite no mundo todo, sobre a influência da elite na parte governamental, nessas elites que influenciam as pessoas a irem por caminhos tortuosos, né, diante de um sistema falho. Isso está caindo por terra sobre o governo misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta redenção já está acontecendo. Eu acredito, meus amigos, e falo isso com absoluta certeza, porque temos informações confirmadas de todas essas equipes e de fontes militares altas, que no dia 1º, 2º e 3º serão dias significativos para todas essas notificações globais. Isso veio à tona no último domingo e novamente ontem. Estamos obtendo bons resultados de tudo isso, isso é enorme. E está havendo uma enorme limpeza e prisões. Então, para se adequar a essas prisões, tropas de reserva estão sendo convocadas em todos os Estados Unidos e estarão disponíveis em pelo menos 70 cidades para a lei marcial até o fim de semana, possivelmente implementada. E esse acontecimento também é algo que poderíamos ver como uma cobertura, além da ideia de que estamos vendo
entre quinta e sexta-feira, o dólar Fiat não é vendido desde quarta passada, e agora já é uma semana inteira. Internacionalmente, a USN e a nova e promissora moeda lastreada em ouro como um ativo, principalmente 80%, e operando 100% com lastro ouro em pelo menos 60 ou mais países para fazermos isso. Isso faz parte e nós vamos com o QFS que deve acontecer essa semana. O Iraque deve ter uma taxa internacional. Os paymasters que lidam com isso estão já disponíveis e não estão negociando ainda no Forex, conhecido nos Estados Unidos da América, até que o público comece conosco no Tier 4B com o dinar iraquiano na moeda estrangeira exótica. Sabemos que alguns iraquianos trocaram por denominações mais baixas. Isso está acontecendo desde o último dia 15 de outubro, onde eles podem trocar dinar de 25 mil e 10 mil na base de 1 para 1 com o dólar no Iraque. Nossas telas nos Redemption Centers são muito mais do que isso. Assim como o Dr. Shabib disse que há anos atrás poderíamos fazer isso no Redemption Center para dinar. É muito positivo e estamos ansiosos para que seja lançado. E como resultado, também nos juntaremos ao nosso SN negociado digitalmente. E agora como uma moeda lastreada em ouro. Talvez até o fim dessa semana deveremos ser notificados e marcar todos estes compromissos. A propósito, algumas informações estão sendo divulgadas, dizendo que não teremos tempo para fazer as nossas apresentações. Bem, me disseram que teríamos, então coloque essas informações para baixo como desinformação. Ouçam a eleição no dia 8 de novembro nos Estados Unidos da América. Estão nos dizendo que não vai acontecer, mas essa é uma grande semana, então vamos ver o que é dito. Eu definitivamente não posso dizer, mas nossas fontes dizem que isso não vai acontecer. É tudo que neste momento eu tenho para compartilhar com informações. Estão mencionando também o alerta de transmissão de emergência saindo de pontos quentes. Então, podem ser os dias de divulgação. Gostaria de apresentar que os prazos dizem respeito a esta semana, então vamos orar para isso. Agradeço todas as equipes e, é claro, todos os ouvintes orando pelo chamado. Também precisamos estar em constante oração e atentos às notificações. Bom, meus amigos, novamente, atentos a todas as notificações, atentos às informações dos possíveis alertas de transmissão de emergência que podem surgir aqui no Brasil, Estados Unidos, né, que podem surgir em outros locais do mundo também, pois a mídia, né, tá nem aí para a paçoca, gente. E os que também não são entregues à esquerda, né, que neste momento os únicos que estão falando algo são a CNN sobre o momento que está passando o Brasil nesse momento, né, sobre todas essas notícias. E lembrem-se, meus amigos, mídia, mainstream mídia, comandada, né, é comandada também. Bom, seguindo aqui informações, meus amigos. Uma fonte militar de alto nível está dizendo que a partir do dia 3 de novembro as coisas serão significativas e feitas para as notificações globais de nível 4 saírem com um esforço final, pois toda essa limpeza está sendo feita e direcionada. Há mais de 7 mil pessoas envolvidas em prisões. Em todo o mundo acontecerão e durante um grande período.
Tropas estão à disposição para a lei marcial nos Estados Unidos e no mundo. O SN com lastro ouro deve ser anunciado. Iraque deve anunciar taxa internacional. Tier 4B deve ir ao mesmo tempo. Várias fontes estão dizendo que as eleições de meio mandato não acontecerão. No Brasil, estão fazendo uma auditoria forense em seus resultados eleitorais e vão prender aqueles que roubaram a eleição. Eu estou para ver, viu? Pagando para ver. Eu quero ver se vai ser exercida a lei nesse país. Quero ver. Pois até agora os altos chefes e comandantes e todas as leis no país estão usando essas mesmas constituições para manter o país cada vez mais sob o controle, né, da esquerda neste momento. Eu quero ver se nós vamos reverter esse quadro. Espero que reverta com toda essa manifestação pacífica do povo brasileiro. A lei marcial nos Estados Unidos provavelmente estará ativa em 78 condados. Poderemos ter dias de divulgação que combinem com tempos de troca. Sistemas de divulgação e transmissão de emergência serão ativados para fazerem essa divulgação. Bom, amigos, entrando nessa forma de pensamento, seguimos com todas essas informações conclusivas do ambiente global, que apesar de toda a situação, meus amigos, nos traz uma esperança tremenda de que as coisas estão cada vez mais se concluindo no âmbito das notificações. Os processos bancários continuam andando, não vamos desanimar, não vamos nos entregar. As pessoas precisam entender que este é um processo que está ocorrendo pela luz e não pelas trevas das elites, que essa libertação está causando um caos no mundo todo, inclusive nestas épocas em que estamos. Isso está causando movimentação das elites sobre o controle governamental no mundo inteiro. Meus amigos, e tudo isso precisa ser relevado. Tudo isso precisa ser levado em consideração, porque nós estamos diante dos tempos finais, do governo do anticristo, do governo de vários anticristos, que pelo Oriente Médio, pela Ásia, alguns pela Europa, já estão caçando cristãos, já estão prendendo Bíblias, impedindo a fabricação das mesmas, arrumando desculpas e desculpas para fechar as instituições das igrejas. Aos poucos estão amordando a fé, estão trazendo de novo esta forma pagã de observar e colocar a fé nas mãos dos homens, e não é o que nós... e estão confundindo as nações, porque eles estão fazendo isso. Eu acredito, meus amigos, que colocar governos de acordo com as suas ideologias no mundo inteiro seja um plano das elites, dos Illuminatis e de todas as suas seitas envolvidas. E são muitas. Então eles colocam os devidos governos que eles querem no poder, interferem em eleições, nos sufrágios, interferem nas democracias existentes, quando existentes, e aí colocam no poder pessoas do seu alto interesse, para criar conflito nas massas, porque uma massa conflitante pode começar a perseguição através das leis de inibição da liberdade de expressão, através de todas as leis sobre, e principalmente, a casa de Deus, que são as igrejas, e eu digo igrejas de todas as denominações, porque eu não estou aqui para lutar por isso, pela religião, e sim pela fé.
Mas essas determinações, né? A igreja traz muita fé ao povo de Deus. As determinações virão, assim como esses países. E o que eles querem com este controle? O próximo passo, segundo a minha humilde concepção de um pensador cristão, meus amigos, é inibir a ação das igrejas. Eu acredito e sinto que é isso. É começar aos poucos o movimento anticristão no mundo inteiro. E deliberadamente, as elites que eles colocam no poder não sabem disso. Vocês acham que o Lula sabe o que ele está... Sinceramente, gente, Lula, Dilma, a Gleisi Hoffmann, sabe o que eles estão fazendo lá? Não, eles são agentes do caos. Ou seja, estão causando um caos enorme, né? Eles são agentes do caos. Assim como os governos que eles colocam nos países para causar o caos. No Oriente Médio, aqui na América do Sul, são agentes do caos. Para quê? Porque o caos traz ideologias, as ideologias permitem a criação de leis, a criação de leis dentro de um sistema em que a manipulação é manipulada e vai perseguindo automaticamente as pessoas. E nesse momento eu acredito que o governo do anticristo queira perseguir os cristãos no mundo todo, porque é isso que a gente está vendo partindo do Oriente Médio, de alguns países do Oriente Médio. Isso não é noticiado. Isso você tem que pesquisar e pesquisar para ver vídeos das coisas acontecendo, fontes e não sei o que. Isso é muito exaustivo para as pessoas. É muito melhor ver o que a Globo passa, né? Lógico que não, né, gente? Lógico que não. Aliás, né, até agora as outras mídias estão também sucumbindo, pois estão todas em cima do muro. Nesse momento não sabem a direção que o país vai tomar. É importante a gente comentar isso, meus amigos, pois é sobre isso que talvez nós não poderemos comentar depois, né? Espero que não. Mas é por isso que eu falo. Existe um outro tipo de governo. Assim como eles querem implantar um governo único com o anticristo, meus amigos, nós temos o próprio Cristo. O próprio Cristo que é vencedor e merecedor de toda honra e glória e vai descer nesse ambiente terrestre para dar a todos nós a oportunidade de ver com esses próprios olhos o que ele vai fazer, a limpeza que ele vai fazer no mundo espiritual, meus amigos. E eu falo isso para vocês, pois está chegando o momento. Já foram feitos vários anúncios disso, as pessoas estão se mobilizando a essas ações, as igrejas. Meus amigos, que agora com essa movimentação aí, a próxima, é amornar a fé do cristão. É o próximo movimento das elites. Amornar a fé do cristão. Fazer o cristão se esquecer de Jesus, se esquecer de Deus, começar a se apoiar mais forte aqui e firme nos conceitos do homem. Né? E aos pouquinhos, comendo pelas beiradas, o mal vai transformando tudo em maldade, tudo em escuridão, até que Jesus Cristo aparece e põe fim a tudo isso, meus amigos. Bom, segundo as últimas informações, pelo que estão dizendo, as apresentações devem ser feitas dos projetos humanitários. Devem apresentar o RV, as empresas de gerenciamento, os compromissos, e será apenas a troca de moeda inicialmente. Todos os projetos aprovados e todas as outras coisas que foram ditas farão das nomeações um pesadelo logístico nesse momento. Os funcionários do banco terão autorização para aprovar ou reprovar o quanto você receberá? Não.
Eles têm tempo para ouvir uma apresentação. Você deve apresentar todos os seus documentos, a moeda, título ou bônus. Apresentar e abrir uma conta QFS, que fornecerá uma senha, e você vai receber um cartão. Pode ser que você receba até um laptop. Abra e crie subcontas. Transfira os fundos para as contas para o uso pessoal e depois para o seu projeto. Receberá um cartão de identificação biométrica sem limite de gastos. Como já foi dito, poderá solicitar dinheiro, cartas de comprovação de fundos, etc. Dê uma cópia de todos os seus projetos ao pessoal do RV. A segurança é primordial, a segurança é fornecida. Obterá cartões para contato pessoal do RV. Os NDAs para a própria segurança e proteção durarão de 30 a 90 dias. A vitória da luz. Bom, meus amigos, logicamente a vitória da luz sempre foi, pois a luz nunca deixou de perder. Neste ambiente que estamos certamente um pouco condenados a viver sobre o governo do anticristo aqui na Terra, essas profecias estão se cumprindo para a honra e glória de nosso Deus que voltará, que se mostrará para todos. E as pessoas entenderão os conceitos de fé e a crença de muitas pessoas que pensam nesse momento que teremos abundância, que teremos riqueza, pois esse momento vai chegar, meus amigos. E a indicação da libertação de tudo isso está aí, estão nessas informações. Né? Não é uma mistura de assuntos, é encontrando um ponto paralelo, um eixo que une as profecias, o retorno de Jesus e a nossa prosperidade. Pois alguém vê prosperidade no mundo hoje comandado pelo anticristo? Então, veremos quando ele sair daqui. É isso que eu penso, meus amigos. E essa prosperidade virá. Todo esse ambiente já está em preparação. E certamente, meus irmãos, nós passaremos por dias turbulentos daqui para frente, né? São alguns princípios de dores. As nações já se movimentam assim. Precisamos de muita oração, precisamos manter essa conectividade e entender este cenário atual que também faz parte de um grande plano, um plano divino e de Deus para todos nós que não nos rendermos a este governo. Não ao governo do Lula, né? Ao governo do anticristo, que é muito maior que isso, que é muito maior que o governo do Brasil, do governo dos países da América do Sul, da América Central, da América do Norte. É muito maior que os governos, né? É o que está por trás dos governos em ascensão no mundo todo hoje, a nova ordem mundial. E é sobre este governo que eu falo que nós não temos que ser a favor. Bom, meus amigos, são as últimas informações que eu pude colher nessa tarde e nesse segundo fluxo. Que Deus abençoe muito todos vocês por estarem juntos, unidos em todos estes propósitos, observando essas informações. Eu sei que o assunto às vezes é complicado, é difícil, é longo, mas a todos que têm, eu sei que existe uma grande comunidade inclinada a isso. Continue observando esse cenário, eu estou fazendo isso, não me canso por isso, não me frustro por isso. E é através disso que consigo entender o cenário global e ter uma posição hoje que não fica em cima do muro, que não tem medo, que tem coragem. Aqui tem coragem! Né, meus amigos? Por quê? Por que a gente tem coragem?
Porque é Jesus que está à nossa frente. Tem mais ninguém. É Deus que nós colocamos à frente em primeiro lugar. E quem tem Deus, quem tem Jesus, quem tem Espírito Santo, não tem coragem, enfrenta qualquer coisa. Enfrentamos até o futuro governo que virá no Brasil, se não for impedido. Enfrentaremos. Pois o mundo inteiro está enfrentando. Está na miséria. Não, meus amigos. São nossos irmãos que também estão sofrendo. E o homem já se mostrou ineficiente na ação de coordenar, na ação de governar. Porque os governos estão servindo só a eles próprios. Não, os governos do mundo inteiro. É por isso, meus amigos, que haverá uma intervenção espiritual, celestial, planetária, cósmica, que vai deixar todo mundo de boca aberta. É isso que vai acontecer. E vai governar, porque o homem não é eficiente para isso. E vamos ver a partir daí, meus amigos, as coisas se consertarem neste mundo, nesta terra, pelos nossos próximos dias. Por isso precisamos aguardar todos os cenários e manter a oração. É isso, meus irmãos. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial, Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz. É o infinito. E além. E sempre além, irmãos. Eu volto mais tarde com novidades, se houver algo de relevante e importante. Continue se inscrevendo, deixando o like. Vamos tomar voz e dar voz a essas informações. E humildemente ao irmão Danilo Sérgio, que está aqui tentando também. E até mais tarde, amigos. Até o nosso próximo encontro. As portas estão sempre abertas. Tchau, tchau.